Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, desde o segundo domingo de Páscoa, Nosso Senhor nos apresenta aqueles sinais escolhidos por Ele, através dos quais Ele deseja se encontrar conosco, ser reconhecido. Podemos e devemos experimentar essa presença de Nosso Senhor. No segundo domingo da Páscoa era o próprio dia e hora que Ele tinha marcado para encontro conosco. O domingo é um dos sinais do ressuscitado. No outro domingo, no terceiro domingo, domingo passado, era o sinal do pão, o reconheceram ao partir o pão. Ao longo desta semana, certamente vocês que acompanham a liturgia de cada dia, acompanharam a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, o discurso do pão da vida, onde por diversas vezes Jesus vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, minha carne é comida, meu sangue é bebida, quem quiser ter a vida tem que se alimentar de mim. Então, durante toda a terceira semana de Páscoa, isso se ecoou aos nossos ouvidos. Então, o sinal da Eucaristia. Cada missa é um momento que Jesus marcou para estar conosco. Cada comunhão é um encontro de fato com nosso Senhor. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm a tendência de fazer a avaliação se houve ou não um encontro com Jesus de acordo com aquilo que sentiu. Eu me arrepiei, eu me emocionei, eu chorei, eu caí, eu senti isso, eu senti aquilo. Bom, o encontro com nosso Senhor, meus filhos, não depende do seu sentimento, não. Depende dele e só. Sentimento vai depender do seu temperamento. Tem pessoas que são mais emotivas que outras. Muitas não vão sentir arrepio nem chorar, mas depois da comunhão vão ter a certeza de que estão com o Senhor e que não voltarão para casa sozinhos. Depende dele, não de mim, nem de você. O sinal desta semana, quarta semana da Páscoa, é um sinal que depende não somente da fidelidade dele, mas também da fidelidade daqueles que foram chamados e responderam. Nosso Senhor fala de si próprio: eu sou o bom pastor. Não é a primeira vez que aparece a figura do pastor na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento tem diversos textos que comparam Deus com um pastor que cuida do seu povo, tal como o pastor cuida de um rebanho. Na profecia de Ezequiel, se não estou enganado, no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, fala justamente disso, que o próprio Deus irá conduzir o seu povo tal como um pastor conduz as ovelhas do seu rebanho. Portanto, nosso Senhor se comparar com um pastor não tem nenhuma novidade. A novidade é quando ele acrescenta: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E depois, e repete, não diz apenas uma vez. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Depois, ele vai repetir de novo no versículo 15. Conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas
ovelhas. Meus filhos, para nós que já vivemos todo o tempo de Quaresma, que já acompanhamos nosso Senhor na via sacra, na sua paixão, na sua morte de cruz, e hoje comemoramos o tempo de sua ressurreição, fica mais claro ainda para que nós cristãos que cremos no Senhor, que Ele é esse que realmente dá a vida, literalmente, não é apenas no sentido de se dedicar ou se desdobrar em atenção, é literalmente dá a vida, morre e nos abre a possibilidade de um acesso àquela vida divina que só Ele tem e deseja nos dar. Eu sou o bom pastor. Então, nosso Senhor, com estas palavras apresentadas hoje, e terão algum eco também ao longo desta quarta semana, nosso Senhor deseja ser experimentado, presente, vivo e agindo no meio do seu povo, através daqueles que Ele chamou e ordenou, para que no meio do povo anunciasse o Evangelho, apacentasse o rebanho e celebrasse o culto. Isso é a tríplice função que todo sacerdote precisa cumprir: anunciar o Evangelho, apacentar o povo e celebrar o culto de Deus. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, isso já é antigo, até o próprio Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, vai dizer isso, e outros documentos mais. O munus de profeta, anunciar o Evangelho, que significa, portanto, ensinar, corrigir, admoestar, chamar a atenção, fazer com que o povo enxergue melhor a realidade e tome decisões conforme Deus, conforme aprendeu do homem Cristo Jesus. Apacentar o povo. Apacentar não significa impor o poder, impor autoridade, não é isso. Isso seria autoritarismo. Em qualquer ambiente de chefia, você vai encontrar autoridades exercendo-a de forma autoritária. Não significa a mesma coisa. Exercer autoridade de forma autoritária é impor o poder, muitas vezes fazendo questão de destacar quem manda e quem deve obedecer. Quando se trata dos pastores da igreja, não é nesse sentido que a coisa deve ser vivenciada. Apacentar o povo significa fazer com que o povo, guiado, bem guiado, não perca o caminho que é Jesus. Então o sacerdote, aquele que foi chamado por Deus a apacentar o seu povo, deve ser o primeiro a seguir Jesus e, portanto, deve ser para o resto do rebanho o primeiro exemplo de como se segue o Senhor. O governar o povo de Deus tem a ver com isso. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo disse que a autoridade é serviço. Quem quiser ser o maior, seja o menor de todos e aquele que serve a todos. O próprio Senhor disse que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida. Ou já esqueceram disso? E celebrar o culto, porque o verdadeiro culto que se presta é nosso Senhor no meio nosso, é Deus agindo no meio nosso, porque se não for um auxílio de Deus, nós não teremos esse contato com Deus, como realmente Deus é, e como realmente surte os seus efeitos, frutifica. Então, celebrar o culto para o povo significa fazer as vezes de Cristo no meio do povo, porque é Ele, o homem, Cristo Jesus, Deus também, simultaneamente, que presta a Deus o culto perfeito, que dá a Deus o amor perfeito, que dá a Deus o louvor perfeito, que dá a Deus a obediência perfeita. É por isso que se diz, por exemplo, que quando nos reunimos para celebrar a Santa Liturgia, quem está à frente, o sacerdote, que foi marcado com o selo da ordenação, ele faz as vezes de Cristo cabeça, de forma que, quando o padre celebra, é Cristo mesmo que está diante do seu povo, prestando culto ao Pai, por Ele, no Espírito Santo. Eu sei que falando desse jeito parece muita teologia, não é? Eu não sou teólogo, embora tenha estudado teologia, mas eu não me considero teólogo, até porque para ser teólogo teria que aprofundar mais os estudos, fazer um monte de tese para provar que é capaz intelectualmente. Tem gente que gosta desses títulos, eu fico me divertindo vendo muitas vezes as brigas de muitos intelectuais, cada um querendo prevalecer uma ideia que quando você espreme, muitas vezes não tem nenhuma ressonância prática na vida da igreja. Paciência.
Eu não me considero um teólogo, eu me considero mais um catequista, aquele que recebeu e tem a missão de transmitir. Eu me considero assim. Meus filhos, no mundo inteiro hoje é dia de rezar pelas vocações, sabiam disso? Sabiam não, né? Porque aqui no Brasil transformaram o mês de agosto e aquilo que acontece no resto do mundo, às vezes aqui é ignorado. Ainda dizem que nós estamos um país católico. Eu tenho minhas sérias dúvidas quando dizem isso. O povo católico não entende de igreja católica, não entende de doutrina católica. Pois bem, a igreja católica no restante do mundo, no dia de hoje, faz uma jornada de oração pelas vocações. Em algumas regiões, hoje também é chamado o dia da paróquia ou o dia dos párocos, se vocês não sabem, o domingo do bom pastor. Em diversos países, no hemisfério norte, não é só na Europa, em outros lugares também, muitas vezes acontecem no dia de hoje muitas ordenações sacerdotais. Muitas. É comum, não sei se vocês já viram as notícias do Papa, que nesse domingo se façam ordenações. É um dia privilegiado também. O sinal que nosso Senhor deseja é resultado do encontro da fidelidade dele com a fidelidade de um homem frágil. É assim. O pastor precisa ter em comum a vida do seu rebanho. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer não significa ter informações, ter conceito ou saber falar sobre uma coisa. Conhecer, segundo a linguagem bíblica, significa ter intimidade, um compromisso real de vida. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. E diz aqui, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, pois ele é apenas um mercenário. Eu sei que a palavra mercenário hoje é dita na nossa língua portuguesa apenas em sentido negativo, mas no passado o mercenário era qualquer coisa, qualquer pessoa que colocava à disposição de quem pagasse a sua força de trabalho. Traduzindo, naquele tempo o mercenário é quem fazia bico. E quem faz bico não tem vínculo empregatício. Está ali naquele dia, faz alguma coisa e recebe por ter ficado ali. No tempo de Jesus era comum que os rebanhos, as pessoas que criavam ovelhas, tinham rebanhos onde tinha um lugar comum, onde levavam as ovelhas para pastar. Os rebanhos se misturavam. No final do dia se recolhia num redil. Redil era uma espécie de curral com a cerca um pouco mais baixa, porque a ovelha não é de estar pulando, né? Portanto, aquele negócio que você vê nos desenhos animados, vamos contar carneirinhos. Aí o fulano fica imaginando os carneirinhos pulando uma cerca. Isso não acontece. A ovelha não é um bicho de estar pulando cerca. Então, a cerca do redil normalmente era pequena e ali passavam a noite os diversos rebanhos misturados. Ou um dos pastores tomava conta da porta, ou então contratavam alguém que ficasse apenas vigiando, para que não chegasse um animal feroz ou um ladrão. No outro dia, ainda de madrugada, junto do nascer do sol, cada pastor vinha, dava o seu grito e o seu rebanho vinha. E isso é verdade, sabia? As ovelhas se habituam com aquela pessoa que está ali junto, que cuida, que trata quando está doente, que conduz onde tem água boa para beber e conduz onde tem o que comer. Nosso Senhor era muito sábio ao comparar-se com o pastor, e aqueles que creem nele com um rebanho de ovelhas, ovelha é um animal dócil. E segue o pastor para onde ele vai. Se o pastor dá o sinal e as ovelhas escutam a voz, reconhecem, elas se aproximam do pastor. O pastor sempre vai à frente e elas vão atrás. Já contei o que me aconteceu no meu tempo de seminário. Quando num retiro eu fui brincar com as ovelhas de uns parentes meus. Aí caminhando, as ovelhas, fiz uma brincadeira, um bé lá, e elas saíram atrás com a fila mais organizada do que a fila de comunhão na matriz de Laranjeiras. Então, é engraçado, o pastor caminha e elas vão. Então, quando aqueles que nosso Senhor chamou devem apacentar o rebanho, eles devem ser os primeiros a viver como um seguidor de Jesus Cristo. Porque se o pastor sobe, as ovelhas o acompanham e sobem também. Se o pastor desce, as ovelhas também descem. Se o pastor vai passar por um rio, elas vão atrás, porque é na confiança.
Meus filhos, rezemos para que na igreja não faltem esses que, tendo sido amados pelo Senhor, desejem amá-lo à altura. Como é que eles vão saber disso? Não sei. Cada um tem uma experiência diferente. Agora, aos jovens que ainda não discerniram sua vocação, eu só gostaria de dizer: Nosso Senhor não costuma aparecer no meio de um clarão e falando no pé do ouvido: eu quero que você seja padre. Não é assim que acontece, não. Não é assim. Onde seu coração pulsa mais forte? Esta é a primeira pergunta. Quando é que seu coração se aperta pela falta de um bem? Claro, a falta de um celular no bolso não funciona, viu? Quando eu falo a falta de um bem, quer dizer aquilo que realmente importa, seja na sua vida, seja na vida da comunidade que está ao seu redor da qual você faz parte. Eu não ouvi nenhuma voz de anjo quando percebi que estava sendo chamado por Deus para ser padre. Ninguém chegou com uma palavra assim, pão, adivinhando meus pensamentos e minhas angústias, disse: olha, Jesus mandou dizer para você tal e tal coisa. Isso não aconteceu. Não aconteceu de eu estar rezando e ouvir uma voz interior, porque tem tanta gente segura que Jesus anda dizendo e falando o tempo inteiro, né? Eu fico sempre com o pé atrás. Até que ponto eu sei de certeza que é Jesus ou que são as ideias tronchas da minha cabeça? Os primeiros sinais que a gente pode começar a observar se está sentindo chamado por Deus são sinais que têm a ver com o amor. O amor recebido da parte dele e o amor que a gente sabe que precisa dar a ele e que ainda não está suficiente. É por isso que nosso Senhor, para nos fazer sentir amados por ele, pode nos fazer experimentar algumas pulsações mais fortes. Padre Zezinho, por exemplo, contando um pouco certamente da experiência vocacional dele, ele chegou até fazer uma musiquinha, né? Meu coração bate mais forte, bate forte cada vez que eu vou para o meio do povo de Deus. Conhece? Conhece não, todo mundo ignorante, só vê aquelas músicas protestantes que passam nas TVs ditas católicas. Coisa ridícula. Ele sentiu o coração bater forte quando estava no meio do povo, percebendo as necessidades do povo. Comigo não foi muito diferente. Já falei para vocês, dos 4 aos 15 anos de idade eu morei num lugar que não tinha padre. E o fato de passar domingos e mais domingos sem uma missa, dava um aperto, me incomodava. Eu não me sentia bem com aquela situação. Eu não me sentia bem chegar na Páscoa e não ter uma missa. Eu não me sentia bem chegar no Corpus Christi e nem poder estar diante do Santíssimo Sacramento, de uma adoração, porque não tinha. Eu não me sentia bem quando chegava no Natal e a gente não tinha a missa do Natal. Tinha que se contentar com um texto rezado em família diante do presépio, que era a única decoração de Natal que tinha lá na minha casa. O coração apertava quando a gente sabia que em outros lugares tinha catequese paroquial e eu vivi num lugar que não tinha nada. Se não fosse minha avó interessada em nos ensinar o catecismo dentro de casa, eu teria me perdido. E aquilo me incomodava, e muito. Sempre quis ser pai. É um sonho natural, né? Não diz aquela música também do Padre Zezinho? Essa vocês conhecem, Maria de Nazaré. Que diz lá, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou um sonho de mãe. Maria plantou, não é assim que diz assim? Da mesma forma também, em cada homem que Deus criou, deveria haver um sonho de ser pai. Eu tive novamente isso. Mas com esses outros apertos, e vendo tanta gente vivendo completamente alheio à fé, a Deus, ao Evangelho, à religião, aquilo me incomodou, e muito. Foi quando aos poucos eu fui entendendo que eu poderia ser pai, mas de uma forma diferente. Deus me chamava a alargar o meu conceito de paternidade. Talvez seja por isso que a casa paroquial sempre, já vou fazer 25 anos de padre, mas a casa paroquial onde eu costumo morar não parece a casa da autoridade intransponível que ninguém tem acesso. Eu prefiro viver um clima de família, por isso que minha mesa é cheia, graças a Deus. Se você não foi, é porque não quis, mas a casa está sempre aberta. Quem já foi sabe o que eu estou dizendo. Bom, mas apenas para partilhar um pouco como é que Nosso Senhor costuma chamar.
Não esperem sinais extraordinários. Não esperem um sinal inequívoco, onde você tem certeza absoluta que é aquilo mesmo que você tem que ser. Não é assim. Não é assim. É bom quando a gente tem no meio da comunidade alguém que, tendo respondido ao chamado de Deus, procura se espelhar no exemplo de Jesus e ser alguém que anuncia o Evangelho, ensina o povo, exorta o povo, corrige o povo. Ter alguém que guia, governa, não como quem está impondo poder e autoridade, mas quando a única autoridade que tem é o exemplo de um evangelho vivido, mesmo que não seja da forma mais perfeita, mas vivido com seriedade, procurando sempre ser o primeiro a dar os passos para que o rebanho, na convivência, aprenda a ser um seguidor de Jesus. E alguém que celebra o culto, não porque inventa da sua cabeça as suas palavras e suas orações, mas em fidelidade ao que o Espírito Santo disse como a igreja fazer, obedece e transmite ao povo aquilo que deve ser transmitido, em obediência ao que a igreja mandou fazer, do jeito que a igreja mandou fazer. Eu não tenho autoridade, eu não tenho o direito de começar a inventar uma liturgia conforme a minha cabeça. Eu tenho que obedecer o que a igreja mandou, porque através da igreja o Espírito Santo continua iluminando os povos, continua nos guiando para o céu. Rezemos pelas vocações, rezemos pelas crianças, pelos jovens, que ainda tem muito pela frente, para que também se abram a esse encontro com o Senhor, que deseja vir estar conosco a cada domingo, em cada Eucaristia, em cada comunhão, e que deseja que a gente experimente essa proximidade viva, humana, através dos seus sacerdotes. Rezem por mim, agradeço. Rezem pelo Padre Kleberton, agradeço. Rezem por todos os padres que já passaram pela vida de vocês, até aqueles que eram um pé no saco, que eram uma pedra no sapato, que eram chatos e que eram porre. Até mesmo eles. Reze por eles. O padre que lhe batizou, você sabe o nome pelo menos? Já teve a curiosidade de saber? O padre que atendeu sua primeira confissão e tantas outras mais? O padre que fez o seu casamento, você lembra dele ou já esqueceu? Aquele que naquele momento que todo mundo dizia para você ir por um caminho que você iria se ferrar se fosse pelos amigos da onça, de repente ele teve uma palavra simples, pequena, mas que foi uma luz de Deus para a sua vida. Quantos já não passaram por sua vida e aconteceu isso? Rezemos pelas vocações. Senhor, precisamos de pastores que sejam no meio nosso, como Tu, de dedicação, de dar a vida. Não mercenários, que mercenário só está pensando no seu salário, só está pensando no seu bem. Um pastor, quer dizer, um pastor que se comporta mais como mercenário, não estaria muito preocupado em dizer a verdade ao povo, não estaria preocupado em corrigir o povo, deixaria o povo nos seus erros e concordaria com todas as maluquices que o povo tem na cabeça. Alguém que é mercenário vai querer fazer jogo de cintura para estar bem, muito bem com o mundo e não incomodar quem anda pecando. Não é assim que um verdadeiro pastor deve agir. Jesus incomodou quem estava pecando pelo simples fato dele existir, dele ser quem ele era. E quando era necessário dizer aquilo abertamente, ele dizia, sem papas na língua. Rezemos para que não faltem na igreja pastores conforme o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Penso que deve ser a única prece que deve de fato tomar conta. Eu sei que cada um traz as suas intenções, traz as suas ações de graças, as suas súplicas e os seus sufrágios. Mas no dia de hoje, eu peço que acrescente de uma maneira insistente ao Senhor, que não deixe faltar na sua igreja pastores conforme o seu divino coração. Rezem pelas vocações. Eu não sou eterno, Padre Kleberton não é eterno neste mundo. Um dia nós passaremos. E aos poucos o corpo, cada vez mais se tornando limitado, vai dando sinais de que depois que eu passar, alguém terá que vir. Alguém terá que vir, alguém terá que dar continuidade.
Rezem pelas vocações. Que a prece da igreja no mundo inteiro, no dia de hoje, seja ouvida nas maiores intimidades de Deus. O povo precisa. Eu estava tentando lembrar de um texto que eu fiz há um tempo atrás. Faz alguns anos. Eu ainda estava na paróquia do Senhor dos Passos, em Maruim. Se eu não me engano, parece que foi no ano de 2005. A gente fez um texto. Vou ver se eu consigo ir de volta e depois publicar na rede social da paróquia. Prefiro não dizer o de qual e de repente pular alguma coisa importante. Rezemos pelas vocações, é o único apelo que eu faço. Precisamos. A cada ano tem sido menos padres ordenados na nossa arquidiocese. E tem crescido muito a população. Muito. Tem paróquias que já poderiam ser divididas em 2 ou 3. Mas falta quem tome conta. Pedi ao Senhor da messe que mande operários. O próprio Senhor pediu que nós fizéssemos sempre essa súplica. E no dia de hoje mais ainda, que não nos falte esse sinal. Que a gente possa experimentar Jesus vivo e presente naqueles que Ele chamou e consagrou para estar diante do povo de Deus, para anunciar sua palavra, para apacentar o rebanho e para celebrar o culto. Que nunca nos falte pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.